Boa noite, olá amigos de caminhada, fé, perseverança, otimismo, alegria, pois assim conseguimos caminhar com mais leveza nesse turbilhão que é o nosso momento terreno. E como eu já falei para vocês, sempre que possível estarmos em comunhão com programas como este do estudo do Evangelho e Evocação da Ave Maria, com toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, que nos traz alegria e bem-estar e muito aprendizado. Ontem eu indiquei um filme para que vocês pudessem entender melhor a nossa doutrina espírita. Lembrando que é um filme e não é feita uma explicação ao pé da letra ou de acordo dentro com as coisas direitinhas do Evangelho, mas de uma maneira bem humorada, de uma maneira didática. Vocês vão entender muitas das coisas que nós vivemos e passamos. Por isso, eu indico que vocês assistam Um Amor no Paraíso da Netflix. São 11 episódios. Não é temporada, são 11 episódios aonde vocês vão assistir e entender e compreender muita do que acontece no nosso dia a dia. E com certeza nós vamos colocar dentro do nosso coração o que é o aprendizado, o porquê às vezes passamos tantas coisas na nossa terra. Ok? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, leitura 33. Trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos, capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã, muita vez, há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separados entre si. Criou o vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala renovada no caminho redentor. O grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzido à glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus.
O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginemo-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Podemos ver a importância que Deus deposita em todos nós. Não adianta nós, cada vez mais, ficarmos nos colocando numa posição de inferioridade, achar que não temos talento nenhum para fazer algo de bom na Terra. Se assim o fosse, não estaríamos aqui, pois se estamos aqui de novo reencarnados, é que Deus nos confia e tem a certeza de que podemos fazer diferente, podemos fazer melhor e acredita nesse nosso potencial. Por isso, mesmo que a situação esteja adversa, mesmo que às vezes nos sintamos tão aquém daquelas pessoas que admiramos e que vemos com os olhos de endeusamento, pare com isso, meu irmão. Todos nós temos a missão e o poder de fazer e de transformar tudo e a todos. Nós não viemos para a nossa família num acaso, e sim para que, através de algum ato, de algum conselho ou do proceder, possamos levar a paz, o amor para esses nossos entes queridos. Não duvide disso, não duvide do seu potencial, da sua força. Sim, você consegue, você é capaz. Todos nós temos a divindade dentro de nós, temos esse potencial energético que nos impulsiona e nos faz acordar todos os dias e que mais uma vez perseveremos, apesar de tudo parecer que está contra nós. É só ajoelhar, é só estar em prece, em comunhão com os nossos mentores, com o astral, e você verá que logo, logo tudo passará, como aqueles dias nublados, quando as nuvens passam e o sol volta a brilhar. Confie, aceite tudo o que você está passando com coragem e não perca a sua fé, na certeza de que logo, logo tudo isso passará e você verá como você melhorou, progrediu e teve seu aperfeiçoamento moral. E assim caminhou mais leve para o nosso momento final, onde um dia estaremos do outro lado e veremos e entenderemos o porquê de tantas provações. Lembre-se, se hoje alguém te faz sofrer, é porque de alguma maneira nós também já fizemos essa pessoa sofrer. Vamos refletir sobre isso e continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradecer esta oportunidade que estamos tendo de reencarnar e fazer o nosso melhor todos os dias. Agradecer pela saúde e a doença também, que nos ensina a resiliência e a exercitar a nossa fé e acreditar que o nosso Pai Maior não nos dá aprovação em vão. Então, todas as mazelas têm um motivo que agora não entendemos, mas que com certeza haverá de contribuir para o nosso progresso moral. Gostaria de falar que estamos preparando um lindo Dia dos Pais. Nossa, Marina, você já está falando do Dia do Pai? Sim, porque, como eu já disse, passa rápido. E em agosto, para que tudo corra bem, estamos planejando um almoço para o Dia dos Pais, aonde a nossa querida Regina já está cheia de ideias para a ornamentação. Então, e nesse dia também teremos a nossa palestrante. Quem será a palestrante? Sim, ela, nossa querida Vânia Barbosa, a que apresenta a Mulher Brasileira na Rádio Rio de Janeiro. Será às 2h30 nesse almoço a palestra. Convidamos os seus amigos, familiares, lembrando que você confirme a sua presença, pois assim não teremos imprevistos e tudo com certeza será um sucesso. Faremos uma deliciosa feijoada e panquecas de frango e palmito. Que delícia! Essa panqueca já estava na boca de muita gente, só pensando, só que agora ela vai sair. Nossas sobremesas e estamos providenciando música ao vivo. Que legal! Imaginem só, vocês estarem aqui conosco nesse dia. Mesmo que você já não tenha o seu papai, venha e comemore conosco esse dia, nessa nossa família Paulo de Tarso, nós que somos filhos do mesmo Pai Maior. Gostaria também de pedir que vocês continuassem enviando a roupa e itens de casa para o nosso bazar, lembrando que tudo tiramos assim, fazemos bom proveito. Roupa de cama, toalhas, utensílios da casa, jarros e demais artefatos que vocês queiram doar. Aquele prato que já não casa mais com a xícara, tudo é bem-vindo. Sapatos, armários, mesas, ok? A Simone está arrumando com muito capricho o nosso bazar, pois as prateleiras que foram enviadas, os cabides, deram um up e tudo ficou mais lindo ainda, para receber vocês quando aqui chegarem. Lembrando também como ficamos felizes com o nosso toldo, que agora vai dar mais conforto no salão de TV e de refeição para as nossas vovós. Não é maravilhoso? Lembrando que antes de atender a um pedido nosso, dê uma ligadinha para cá, para a nossa casa na Paulo de Tarso, para ver que, como vocês sabem, o nosso programa é gravado e, às vezes, entre uma semana e outra, pode já ter chegado a doação para a nossa casa. Por isso, é importante a ligação, que vocês liguem e confirmem. Vocês já receberam o que vocês pediram? E assim, nossa secretaria poderá orientar melhor, ok? Continuamos também precisando da ajuda para fechar a nossa folha de pagamento e assim honrar o salário de todos os funcionários.
Agradeço a vocês que sempre nos ajudaram e sei que vou continuar contando com a ajuda de vocês. E vamos agora para o nosso momento festivo, que será os aniversariantes de julho. Sim, quem é que faz? O Alain Dionísio de Barros, o Benício Emanuel Bizarello Alves, parabéns. Norma Virgínia de Barros, Adelena Conceição de Castro, Antônio dos Santos Vilela, Osmar Bastos, Carlos Gonçalves Filho, Maria Madalena de Oliveira, Marcos Antônio de Moreira Barros, parabéns. Maria Maura, Lenir Batista Rodrigues. E a você, aniversariante de julho, que está nos ouvindo nesse momento, vai aqui o nosso abraço, cheia de muita energia, muita proteção, que esse abraço te envolva nesta energia boa, neste clima de festa que nesse momento está entrando na casa de todos os aniversariantes. Muita saúde, saúde, saúde. Como o nosso corpo precisa do alimento do coração, que é as nossas festividades, também temos a necessidade do alimento do corpo, que é do nosso físico, como os alimentos não perecíveis, que são o arroz, o feijão, o macarrão, a massinha, açúcar, pó de café e o material de limpeza, como o desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão em barra. Se você não pode vir aqui e trazer pessoalmente, poderá também fazer a sua contribuição no Banco do Brasil, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Temos o nosso Pix, que é o CNPJ 34022 756 000153. Lembrando também que agora em julho, nossa Simone, lá da 13 de maio, estará de volta de suas férias e poderá receber vocês na nossa sala, que fica na 13 de maio, número 13, sala 619. Relembrando o telefone 3190 3873. E se você quiser passar aqui na assistência Paulo de Tarso, ficamos aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita sempre é de 3 às 5 da tarde. E se você gostaria de ligar também para a nossa casa, anote o nosso telefone 2462-5176, repetindo o número da assistência Paulo de Tarso, 2462-5176. A Simone está lá na 13 de maio, segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Eu havia esquecido de falar o horário. Se você gostaria de passar um e-mail para nós, para falar sobre o nome da prece, anote nome para a prece, @acepaulodetarso.org. Nós temos agora o e-mail do bate-papo para você dar sugestões, opiniões e falar como a programação tem contribuído para o seu dia a dia. Anote, por favor, contato@acePaulodetarso.org. E
continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai,
fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dando continuidade às instruções dos Espíritos, nós vamos estudar hoje o item 17, que é uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, em 1862. Nosso irmão traz o seguinte, ainda falando da indulgência. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. É muito interessante, é aquela história do perdão que Jesus nos propõe no Pai Nosso. Vai nos perdoar à medida que perdoamos os outros. Então, o Senhor vai ser indulgente com as nossas faltas que nós cometemos incessantemente, no mesmo grau que nós sejamos indulgentes com as faltas dos nossos irmãos. Segue ele aqui. Sustentai os fortes, amai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daqueles que não podem tolerar o que é o impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo por seus atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido
que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir um prêmio do bem que não foi feito, nem ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, os da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto a mais das vezes muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-os simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pregadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi, penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Exatamente, meus irmãos. Essa mensagem aqui de João, bispo de Bordeaux, é uma continuidade da mensagem que estudamos no programa de ontem, do Espírito José, falando da indulgência e do perdão. Porque nós temos que entender aquilo que nós queremos para nós. Nós estamos cometendo faltas diariamente, faltas simples, faltas menos graves, mas faltas muito graves. Nós estamos incessantemente, vamos ser sinceros conosco mesmo. E nós sempre que somos pegos numa falta, ou mesmo nem que as pessoas observem, mas nós mesmos observamos que cometemos falta, nós queremos que as pessoas nos perdoem, sejam indulgentes conosco, relevem, passem pano, vida que segue. Nós queremos isso. E por que nós vamos negar isso aos nossos irmãos? Essa é a proposta do Cristo. Se nós todos agirmos com indulgência e perdão mutuamente, com certeza a vida de todos se tornará melhor. Temos que agir como a mãe age com os filhos. Nós, como filhos, cometemos diversas coisas erradas com nossas mães, e elas sempre nos perdoaram. Essa é a proposta do Cristo. Sejamos mães nos caminhos uns dos outros, irmãos. Vamos ficando hora por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 120. Nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Paulo, Filemon, capítulo 1, versículo 14. É das leis evolutivas que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsória. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam nas construções. Tombam vegetais a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão por atestados de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, por filho do Criador, que atingiu a
prioridade na criação. Chegado a essa fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabe realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispõe para fazer o bem, amplamente e ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também o Divino Mestre para conosco aqui e ali propõe-nos de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária. De vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Giuseppe Alessandro de Lima Campos, Paraguaçu da Conceição Vitor, Ilma Siduri, Lia Gomes Siqueira, Itamar Siduri, Astrogilda Siduri, Jorge Neto, Aparecida Neto, Mário Maciel Santana, Lúcia Nogueira de Santana, Moacir Oliveira Faria, Jefferson dos Santos Faria, Euzi dos Santos, Karine Lima Faria, Rafael Felipe de Souza, João Antônio Rodrigues, André Luiz Japiaçu Rodrigues, Rosileide Guimarães Ferreira e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Aurani Sindra Silva, Nair de Souza da Silva, Neuza de Souza Coutinho, Francelino de Souza, Francisca de Souza, Rosa de Souza, Luiz Gomes da Silva Filho, Geraldina Gomes da Silva, Luiz Gomes da Silva, Alessandro Gomes da Silva, Tiago Gomes da Silva, Ivo Gomes da Silva, Guimar Gomes da Silva, Itamar Gomes da Silva, Ivomar Gomes da Silva, Nadir Gomes da Silva, Antônio Gomes da Silva, Adaltiva Firmino de Araújo, Jorge Bispo, Vitor Tavares Vasconcelos. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes, a pretexto de exaltar nossa fé, não podemos fugir do mundo, como se o mundo não fosse a nossa escola de aperfeiçoamento e renovação. Se o próprio Jesus veio pessoalmente ao mundo convocar os homens que o povoam a cooperar com ele na construção do reino de Deus na terra, é que o Senhor confia nas almas que se encontram no mundo, falecendo-nos assim qualquer autoridade para condenar os que ainda se vestem de carne em busca da santificação que lhe é necessária. O Evangelho não improvisa heróis e nem relega aos anjos tarefas que devem estar vitoriosas em nossas mãos. Retirar-se o cristão do mundo para consagrar-se ao êxtase adorativo ao redor do Mestre seria o contrassenso do soldado afastar-se do combate, mascarando a própria ociosidade com falaciosa lisonja em torno do general que o dirige. É indispensável saibamos aceitar a nossa posição dentro do mundo tal qual é. Se o erro foi o nosso clima de ação até ontem, saibamos suportar desde agora as consequências de nossa invigilância, reajustando-nos para a verdade e para o bem. Se jazíamos cristalizados em deploráveis enganos, toleremos as lições amargas que a ignorância nos impôs e avancemos de consciência reerguida para a luz de nossa própria ressurreição moral. Não nos esqueçamos de que todos os vultos veneráveis do apostolado de Jesus saíram do mundo. Todos os gênios da bondade e da abnegação que com ele plantaram a bandeira do amor universal na terra eram discípulos da experiência humana, diplomados pela bênção divina no educandário do mundo. E qual acontecia ontem, a oportunidade de sublimação hoje é inalterável. Meu companheiro de todas as tardes, vivamos no mundo, melhorando a qualidade de nossa vida dentro dele. Sirvamo-lo sem apego, recebamos de ânimo firme os ensinamentos que nos reserva cada dia, e assim, respirando em seus caminhos, sem a ele pertencermos, cooperaremos com o celeste orientador de nossos destinos, a edificar para o mundo e com o mundo o bem-aventurado e divino amanhã espiritual para todas as almas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.